Muito bem, nós estamos de volta, CNN Novo Dia, agora para o grande debate. Nós temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Guto, roda a vinheta, vamos lá. Participam comigo a advogada Gisele Soares. Bom dia, Gisele. Também o advogado Tiago Anastácio. Tiago, bom dia. Vamos já começar com o primeiro tema. Durante transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre como será o perfil dos futuros indicados para ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente disse que a terceira vaga no STF pode ser do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vamos ouvir. Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem, tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, deixe bem claro, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho 3 nomes, que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. Mas se ele indica 2 dentro deste período que ele estará na frente da presidência, ele fala em 3. Chamou a atenção essa fala do presidente. E agora, essa promessa que o presidente faz a Aras pode influenciar as decisões do procurador-geral, que é um dos protagonistas desta semana, com muitos temas relevantes, com muitos casos importantes em suas mãos. Começo hoje com você, Tiago Anastácio. Novamente, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Gotino, é muito difícil nós falarmos o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa que fica nessa entre a cruz e a espada. Por quê? O Procurador-Geral da República, o doutor Aras, hoje tem nas mãos uma grande responsabilidade, que tem muita relação, evidentemente, com o inquérito policial que corre no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A responsabilidade é grande porque, pelas próprias reações dos últimos dias, percebe-se a importância para o governo deste inquérito policial, que parece ir contra um sistema organizado de apoio a esse governo, mas também, como soubemos ontem, de fatos muito graves, coisas seríssimas, como nunca se viu antes. Como, por exemplo, a perseguição a ministros familiares, mapeamento de ministros sobre seus cotidianos, inclusive atentados que não tinham sido revelados a público contra o domicílio de ministros. Nós estamos numa situação muito grave e esse em breve deve ser revelado já com um relatório final, onde nós saberemos sobre isso. Quando o presidente da República irá dar um cargo vitalício para aquele que pode denunciá-lo ou não. Tiago, só um minutinho, a gente está com um probleminha no seu microfone, então eu vou passar a palavra à Gisele enquanto a gente troca aqui o equipamento para que você possa falar sobre o que você pensa que a gente possa ouvir melhor, tá bom? Gisele, vou passar para você a palavra, depois eu repasso para o Tiago. Por favor, qual que é a sua visão sobre esta fala do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia. Realmente, o presidente ele tem a expectativa de 2 nomeações. Então, primeiramente, será a substituição do ministro Celso de Mello em setembro deste ano e depois, no ano que vem, será, então, a substituição do atual ministro Marco Aurélio Mello. Então, são os 2 ministros que irão se aposentar. Então, 2 vagas que serão apontadas, então, serão nomeadas pelo presidente. Ao fazer menção a uma terceira vaga, então, o presidente faz possivelmente a ilação de que, se houver essa terceira vaga, se houver essa vacância, por quaisquer motivos que não sabemos, e aí realmente é um evento futuro e absolutamente incerto, então ele faz essa menção ao procurador Augusto Aras. O procurador Augusto Aras, ou o Procurador-Geral da República, sempre é um nome que é um possível nome para nomeação, para ocupar um desses cargos do STF. Então, nessa live do presidente, ele faz essa menção
sem nenhuma conotação ameaçadora ou sem nenhuma outra conotação que não realmente uma futura possível ocupação de uma terceira vaga. E esses nomes ainda são incertos. Então, até a nomeação do presidente, até realmente a ocupação deste cargo, não teremos certeza de quem serão os dois futuros ministros. Havia, inclusive, uma ventilação, havia uma discussão muito forte de que o ex-ministro Sérgio Moro seria um dos ocupantes dessas duas vagas do presidente, que serão nomeadas pelo presidente da República, mas possivelmente agora, depois desses desdobramentos e dessa situação, não é mais um nome que será apontado para o STF. Pergunta, não há um conflito de interesses? Eu faço a pergunta, a frase que está, a tarja que está aqui na tela. Sinal de indicação não é tentativa de influenciar Aras? Não pode ser uma tentativa e não pode influenciar de maneira alguma. Então, o procurador-geral, ele é o chefe do Ministério Público, ele é realmente incumbido de um poder-dever muito importante, ele tem sobre os ombros essa função, essa missão de ser absolutamente impessoal, de ser absolutamente imparcial e de conduzir, então, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, para cuidar dos assuntos relevantes e de interesse da União, sem qualquer comprometimento dessa imparcialidade por essa possível indicação a essa terceira vaga. Você vê isso ou não? Não vi isso nessa fala. Porque, não vê? Não, o que o presidente falou, inclusive, acho que ele teria 4 nomes para 2 vagas. Então, ele teria 2 nomes, ou 3 nomes que ele disse estar namorando para essas 2 vagas. E se houver uma terceira vaga, então não sei porque ele deixaria esse terceiro nome, que seria a indicação natural, e passaria então a escolher o procurador Augusto Aras. Tiago, você vê esse conflito de interesses ou não? Agora sim o contato restabelecido pode seguir, Tiago? Então, Gotino, eu vejo como um grande problema o flerte às coisas obscuras de Brasília. Eu realmente não gosto sequer que esse assunto venha à tona. Quando ele vem à tona, ele já é um problema em si. Como é que nós vamos medir se o Procurador-Geral da República se influenciará ou não pela promessa de um cargo vitalício, elevando ele a um dos patamares mais altos da República, dando-lhe um poder absolutamente forte dentro de toda a nossa organização republicana? É muito difícil medirmos isso. E o mais engraçado e o sintoma mais grave é isso acontecer agora. Exatamente na semana, 2 dias depois de um inquérito policial gravíssimo, que traz fatos gravíssimos. Nós precisamos acabar com essa, vejam a ironia, com essa mentira que esse inquérito policial é sobre fake news. Ele também é sobre mentiras que são propositadamente e estrategicamente contadas, porque a Gisele está certa, não existe o termo fake news, mas existe o termo de mentiras, inclusive na legislação eleitoral. Então, nós precisamos acabar com isso, porque ontem fatos foram revelados e esses fatos são gravíssimos. São gravíssimos. Gravíssimos a ponto de serem equiparáveis àquilo que tanto se critica dos movimentos contra-revolucionários depois de 64, daqueles comunistas, das bombas, dos atentados. Está acontecendo agora isso vindo da extrema-direita. Vejam que problema que nós temos no Brasil. Só de dialogarmos sobre isso, só de estarmos debatendo sobre isso já é ruim. Por quê? O nome de Aras surge agora, dito pelo presidente da República, na semana em que Aras se torna um protagonista. É óbvio que a intenção do presidente da República, me parece pelo menos, é uma construção óbvia. É óbvio que ele está querendo colocar o Procurador-Geral da República em cima do seu colo. Isso é ruim, apenas esse debate já é ruim. Isso não poderia ter sido dito pelo presidente. Por quê? O Procurador-Geral da República já tem um problema. Ele foi nomeado fora da lista. O Ministério Público Federal está muito, muito atento sobre isso. Ok. Gisele, é óbvio para você também ou não?
É sempre uma dificuldade de compreender justamente essas prerrogativas do presidente de nomeações, porque toda prerrogativa de nomeação já traz em si uma desconfiança, por quê? Porque o nomeado será certamente alguém escolhido dentre pessoas de proximidade, de predileção do nomeante, então, neste caso, do presidente. Então, todas essas discussões com relação a possíveis interferências ou ao comprometimento da imparcialidade, elas advêm justamente dessa situação. Então, há um presidente da República que tem esta prerrogativa, e isso até é um incômodo apontado pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, quando diz, puxa, mas vamos substituir o diretor da Polícia Federal sem uma justificativa. Exato. Realmente, quando falta essa justificativa, porque não há essa exigência legal, há justamente esse incômodo. Mas nós precisamos lembrar que todos os nomeados do Supremo Tribunal Federal vieram justamente desta prerrogativa dos presidentes que os nomearam e, portanto, foram nomeações, sim, de pessoas escolhidas dentro de critérios objetivos. Então, é preciso que as pessoas elas respeitem esses critérios. Então, se elas têm essas qualidades, se elas têm esse conhecimento técnico, se elas preenchem esses requisitos, elas, então, poderão ser nomeadas e certamente serão pessoas de proximidade do presidente da República. É um incômodo natural e, por isso mesmo, cabe não só ao Ministério Público, mas também à sociedade civil, a todos, fazermos, então, esse controle, essa fiscalização, essa vigilância para que haja imparcialidade. Porque também condenar essa pessoa nomeada a uma parcialidade e já comprometer ou fiscalizar de uma forma muito direcionada a atuação dessa pessoa também me parece muito injusto. Ele não vê tentativa de influência do presidente, já o Tiago vê essa tentativa até como algo óbvio. Então são pensamentos diferentes sobre o mesmo tema. Por isso participam aqui do grande debate, falam sobre os mais variados assuntos. Hashtag grande debate, você pode dar a sua opinião também sobre esse tema, mas eu queria já trazer o tema 2 para que vocês possam debater. O ministro Celso de Mello, do STF, encaminhou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o pedido de impeachment contra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A acusação é de crime de responsabilidade. O general publicou uma nota informando que a eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro traria, abre aspas, consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, fecha aspas. Augusto Aras vai opinar se houve crime ou não. Há motivo para impeachment de general Heleno, Tiago Anastácio? Gotino, ontem eu fiz observações sobre o general Heleno. Eu respeito, discordo de muitas das posições dele, mas vamos separar o joio do trigo. Quando ele fala sobre consequências imprevisíveis, ele não está falando quais são essas consequências. Elas podem, inclusive, ter caráter político, imprevisibilidade política, que é, sim, uma das possibilidades. Evidentemente que, tendo um general de reserva falando isso, um homem ligado às armadas e olhando toda a situação de hoje, de pedidos de AI-5, pedido de intervenção militar, fechamento de Congresso, do Supremo Tribunal, isso é visto com muita preocupação. Mas da preocupação gerar um pedido de impeachment de um general, hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional, por quebra de decoro ou por crime de responsabilidade, é um passo muito grande. O general Heleno, eu discordo da posição dele, acho que ele não poderia afirmar isso, porque no dia seguinte se mostrou que o celular de um chefe de executivo pode sim ser apreendido, desde que, dentro do devido processo legal, sendo uma medida excepcional de interferência na privacidade, vindo de uma decisão fundamentada por um juiz competente, pode sim. O presidente da República, num processo criminal, ele é um cidadão comum. O que o difere é a prerrogativa de foro e, inclusive, a proteção que o Congresso deve dar a ele. Mas falar de impeachment de um homem respeitado, de um ministro de Estado, de um general de 4 estrelas, que serviu tão bem ao país, inclusive no Haiti, me parece um passo à frente e está errado.
está errado, é um excesso político que está sendo cometido. É aquela história, nós precisamos ter sobriedade. Eu posso não morrer de amores por esse governo, mas eu também respeito pessoas que estão lá. Mas ele carregou nas tintas, na nota? Ele não carregou nas tintas. O grande ponto é o seguinte, Gotino. Todos nós sabíamos do que ele estava falando, mas nós não podemos provar o que ele estava falando. É óbvio que o general Heleno, sendo um homem das armadas, ele tende sempre à força. Ele vai tender sempre àquilo que é do seu conhecimento profissional. Agora, poder afirmar categoricamente que ele estava falando de um golpe militar é impossível. Ok. É impossível, é um desrespeito com a verdade uma coisa dessa. Gisele, a sua vez agora, você vê essa necessidade? Como é que você avalia esse pedido de impeachment do general Heleno? É um absurdo. Esse pedido é um absurdo. É justamente a banalização da justiça, são justamente os partidos de oposição, novamente PT e PDT, vindo fazer um pedido completamente descabido, em desrespeito, inclusive, ao próprio Poder Judiciário. Eu faço aqui críticas diuturnas. Se há notícia de crime por parte dos partidos políticos, que eles deem o exemplo, o bom exemplo, não atolem o judiciário com esses pedidos absolutamente infundados e estapafúrdios, levem essa notícia crime a quem de direito, ao destinatário correto, que é justamente o Ministério Público ou a Polícia Federal, para que instaurem procedimentos investigativos e então apurem se há elementos fáticos, se há indícios de prova que justamente justifiquem uma fundamentação legal para haver justamente essa apreensão do celular do presidente ou esse pedido de impeachment. E discordo de vocês. Li a nota na íntegra do general Heleno e, de novo, estão destacando a última fala, último pedaço de frase final. A nota não tem nada de ameaçadora, é uma nota absolutamente retocável e antes dessa frase diz justamente da harmonia entre os poderes. Então, essa frase final, ela foi destacada de um contexto, ele é o general, ele é o responsável pela segurança e ele fez uma nota, então, sobre essa situação de pedido de um partido político que deveria dar o exemplo e dar um mau exemplo, querendo se imiscuir no judiciário, querendo influenciar em decisões judiciais, querendo forçar o judiciário a servir como ferramenta de oposição política. Isso não se pode admitir. É antidemocrático. Discordo de vocês, mas eu não dei a minha opinião em nenhum momento. Eu só questionei se ele tinha carregado ou não nas tintas. Eu não dei a minha opinião aqui. Tiago balançou a cabeça? Desculpa, Gotino, eu estou empolgada hoje. Estou discordando de todo mundo. Perdão. Gotino, sabe o que acontece? Nós temos um problema no país. O problema é o seguinte, nós estamos vivendo um momento de paixão política. A paixão, como a paixão do amor, a paixão juvenil, a paixão do romance, às vezes nos tira do plumo, certo? A carta do general Heleno, ela está errada? Ela está. A frase é equivocada, Gisele. Ele é um general do Exército. Ele não deveria, ele poderia ter colocado uma vírgula. Mas não estou falando de intervenção armada. Ponto. Ele não faz essa vírgula. Ora, a omissão é relevante principalmente para alguém com a inteligência do general Heleno. Mas por que ele teria que fazer essa ressalva? Porque nós sabemos o problema. O presidente da República vai aplaudir. O presidente da República tem ido aplaudir manifestações onde tem cartaz de AI-5, Gisele. Poxa, o general Heleno é um homem respeitável. Gisele, o general Heleno é um homem respeitável, um homem inteligente, que está no topo da cadeia alimentar da política brasileira. Ele sabe que não pode fazer isso. Agora, não é porque ele é uma pessoa que está num governo que eu tenho severas críticas que eu vou, primeiro, deixar de respeitá-lo. Segundo, que eu vá querer mal e vá querer ilegalidades contra ele. Isso eu não vou admitir. Por quê? Porque eu não admito o uso político do judiciário. E vejam a loucura. O que Jair Bolsonaro está falando há meses? Sobre a politização do judiciário. O Procurador-Geral da República, que pode denunciar os dele em breve, ele promete um cargo vitalício e não se fala um A sobre isso. Isso está errado. Ok. Deixa eu passar ao mesmo tempo para a Gisele, só para a gente ir para o próximo tema, que eu também acho que vai ser
bastante interessante aqui o debate. Pode falar, Gisele. Pois é, o que eu me questiono é justamente isso, Tiago. Quem é que gera instabilidade institucional? É o general Heleno, com a sua nota de repúdio a um pedido realmente completamente ilegal de apreensão do celular do presidente? Ou essas sucessivas tentativas de judicialização do inconformismo? O general Heleno errou, Gisele. De todos dos partidos políticos, requerendo a todo momento que o presidente apresente o resultado do seu exame, que o presidente entregue o seu celular, Gisele, pedido de impeachment ao general Heleno. Não, eu estou só trazendo para a discussão num contexto um pouco maior. Então, precisamos e fazemos todo dia aqui, Tiago, apelos à harmonia entre os poderes. Então, é preciso que todos colaborem. E os partidos políticos, nesse aspecto, e aí é uma crítica minha, eles dão um mau exemplo, um péssimo exemplo, ao a todo momento suscitar ao Poder Judiciário que se manifeste sobre pedidos que não têm nenhuma fundamentação legal. Então, é preciso que esses partidos políticos deem o bom exemplo, havendo notícia de crime, que eles encaminhem aos órgãos corretos de investigação, para que, se o caso, haverá aí sim uma decisão judicial que determine a apreensão, como aconteceu justamente na Operação Placebo lá no Rio de Janeiro. Mas, Gisele, a prerrogativa do general Heleno é no Supremo. Vamos lá. Aí o que acontece? O general Heleno se equivocou. Aonde que ele se equivoca? Ele já acha que vai haver uma busca e apreensão porque o pedido foi para o Ministério Público. Gente, não é assim. Tanto que os fatos atropelaram a nota do general Heleno. Porque no dia seguinte, um chefe de executivo tem os celulares apreendidos. Deixa eu ir para o próximo tema, porque senão a gente vai ficar só nesse e eu tenho outros para apresentar para vocês. Vamos falar agora do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele foi criticado pela comunidade judaica por ter comparado a ação da Polícia Federal à da Alemanha nazista. Primeiro, prenderam quem defendia a liberdade. Depois, a grande mídia nazista dos poderosos afirmava: o Holocausto não existe. Lutar pela liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, de informação, bobagem. Peguem a senha e aguardem na fila. As declarações do ministro da Educação pioram a imagem do ministro. Ele fez uma comparação do que está acontecendo no Brasil esta semana com aquela operação da polícia, com o que ele está vivendo. Ele faz uma comparação com a Noite dos Cristais, que foi uma das noites mais terríveis da história da humanidade, quando muda realmente a forma de atuação de Adolf Hitler e começa ali um massacre de judeus que resultou em milhões de mortes. Como é que vocês avaliam, neste momento, essa situação, a comunidade judaica se manifestando nas mais variadas categorias, entidades, falando sobre o assunto? Começo com você, Tiago Anastácio. Gotino, o nosso país é tão maravilhoso que eu, descendente de sírios, armênios, aí tem o lado da italianada também, eu saio absolutamente, graças aos meus amigos e fraternais amigos da comunidade judaica, na mais absoluta defesa dos momentos mais terríveis, não defesa dos momentos terríveis, mas em defesa da memória e do respeito e do repudio a um dos momentos mais abomináveis da história da humanidade. Porque quando a Noite dos Cristais acontece, ela é a saída de armário da barbárie nazista, mas que já estava sendo cometida. Porque os judeus já estavam sendo mapeados, inclusive na genealogia das famílias. Os judeus já estavam sendo alvo de grandes perseguições nos seus comércios, nos seus trabalhos. Eles já estavam sendo marcados com as estrelas que os identificavam como judeus. Eles ali estavam começando a sofrer um dos atos mais abomináveis da história da humanidade, se não o mais. Só equiparável com o Holocausto que os armênios sofreram e também com a escravatura, com a abominável escravatura dos negros, que foram tirados dos seus lares para trabalharem de forma forçada. O ministro da Educação é uma das figuras mais irônicas e comediantes da história da política brasileira. Embora ele seja descendente de judeus, comparar uma ação da Polícia Federal com a Noite dos Cristais mostra que ele está absolutamente inapto para ser ministro da Educação. Primeiro, os erros de português dele são grosseiros. Ele não passaria no Enem. Segundo aspecto,
ele ofende as pessoas. E eu não falo nem daquele vídeo da reunião. Ele é da postura da ofensa, ele é da difamação, ele tem como postura de atuação o que? É deixar no ar maledicências que não é capaz de provar. Agora, afirmar que uma ação da Polícia Federal, num inquérito que nós vamos descobrindo, está analisando Deep Web, Dark Web, perseguição a familiares de ministros, atentados com artefatos explosivos à casa de ministros. Comparar isso com a Noite dos Cristais, eu peço desculpas, Gisele e Gotino, eu peço desculpas aos filhos e netos dos sobreviventes do genocídio do Holocausto judaico. Eu acho um absurdo, um desrespeito. Ok. Gotino, me perdoe a palavra, isto é nojento. Gisele? Comparações de crimes ocorridos contra a humanidade nunca são bons de serem ditos, a não ser realmente se são objeto de discussões, né, absolutamente técnicas dentro de um ambiente de análise histórica. Então, qualquer outra discussão que refuja dessa situação específica é realmente muito infeliz. São comparações muito perigosas e realmente nos causam bastante repúdio. Então, embora o ministro também seja de família judaica, as próprias associações já se manifestaram, já criticaram justamente essa colocação. Os nossos sentimentos a todos, inclusive a família dos ministros, a todos que viveram ou são descendentes de pessoas que viveram essas situações terríveis. Então, nós devemos realmente, neste momento em que já vivemos muitos sentimentos aflorados, evitar completamente esse tipo de comparação e, principalmente, trazer para discussões de cunho político essa discussão. O que é também importante de ressaltar, e acho que esse era o desiderato, esse era o objetivo do ministro ao fazer essa comparação, é que ele pretende exaltar a liberdade de expressão. Então, se vamos discutir liberdade de expressão, discutamos liberdade de expressão com os argumentos próprios que revestem esse direito, discutamos quais seriam os limites, os excessos cometidos ao exercermos a nossa liberdade de expressão, sem, de forma alguma, fazermos esse tipo de comparação que é realmente muito triste, que aflora sentimentos muito tristes de pessoas que viveram esses momentos. Então, se formos realmente levar em consideração somente a intenção do ministro de fazer, então, a sua colocação em respeito à liberdade de expressão, eu só queria fazer uma colocação que essa é uma discussão latente, essa é uma discussão importante, constante ao longo da história, e não só no Brasil, hoje nos Estados Unidos, há a mesma discussão que travamos aqui com relação à liberdade de expressão e aos seus limites. Então, quais seriam esses limites? Neste ambiente, principalmente de redes sociais, que é um ambiente novo, um ambiente aberto. Então, aqui discutimos liberdade de expressão, nos Estados Unidos também. Não há uma solução fácil e é importante que façamos discussões técnicas focadas, sem nos desvirtuarmos para comparações que podem gerar dor nas pessoas. O Entraub também publicou uma foto de avós sobreviventes do campo de concentração nazista. E ele disse que tem direito de falar do Holocausto e que não precisa de mais gente atentando contra a liberdade dele. Tiago Anastácio. Gotino, eu vou fazer uma confidência em público aqui. Eu, quando tinha uns 3, 4 anos de idade, eu morava num prédio que no segundo andar morava uma família de judeus, queridos amigos. Na verdade, 3 amigas que regulavam a minha idade. E eu achava que a avó delas era muito louca, como diz o Lobão, porque ela tinha uma tatuagem. Eu juro, eu fico com lágrima nos olhos de pensar a inocência da criança diante daquela estupidez. Vocês sabem o que era a tatuagem dela. Ela era uma sobrevivente. E eu vejo isso, esse ministro da Educação, que não passaria no Enem, fazendo uma afirmação dessa, tendo tido contato com os sobreviventes.
Isso mostra que ele não conhece a história. Então, seria reprovado no português e na história também, na prova do Enem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Comparar a Noite dos Cristais é a mesma coisa que comparar uma ação da polícia que acaba com a morte de bandidos com o campo de Auschwitz, com o campo de Treblinka. Isso é um desrespeito, ele não conhece a própria história. É a questão do lugar de fala. Esse aí é um lugar onde só os nossos irmãos da comunidade judaica podem falar, mas falar bem, com base em fatos. Então eu cito alguém da comunidade judaica, de Frankfurt, que depois foi para os Estados Unidos, Hannah Arendt. Quando falava da banalidade do mal dos nazistas, nós estamos banalizando o horror. Quando estamos equiparando uma ação da Polícia Federal com a saída de armário da barbaridade nazista. Isso é inadmissível. É inadmissível. Nós estamos vivendo um momento só de agressões, de ofensas, de equiparações com coisas que não são equiparadas a nada. Nada se compara ao Holocausto, senão as duas associações que eu fiz até agora. Aonde essas pessoas querem chegar? E vou te falar, e vou falar para vocês dois e para os telespectadores. Não há diálogo, mesmo dentro da democracia, com Ku Klux Klan, com neonazistas. Não há diálogo com esse tipo de gente. Não há. Não há diálogo. A democracia não abarca isso que está fora dela. Não se tem debate público. Não se pode admitir o que aconteceu nos Estados Unidos com um guarda branco matando com os joelhos um homem negro. Não se pode admitir que brasileiros estejam indo treinar na Ucrânia com neonazistas. Não é admissível. A nossa lei não abarcava tamanha estupidez. Nós não conseguimos prever isso. Então, deixe-se claro, isso é inadmissível. Inadmissível. Eu não sei o que essas pessoas ainda estão fazendo soltas. Porque existe um mundo, Gotino, desculpe, eu vou fazer uma confidência aqui. Existe um mundo que nós não temos notícia, que é o da Deep Web e da Dark Web. Eu participei de um julgamento criminal onde se revelou que existem campos de neonazistas sendo treinados na região do município de São Paulo. Isso não é brincadeira. Ok. Deixa eu passar a palavra ao mesmo tempo para a Gisele. Gisele, agora com essa pressão da comunidade judaica, corre risco o ministro da Educação de perder o cargo? Nós não podemos confundir, então, a pasta da educação com as falas do ministro. Precisamos tomar esse cuidado justamente para não incorrermos nesse erro que o Tiago ressaltou, que é a banalização das falas e essa mistura de falas e comportamentos que se confundem a todo momento. É preciso realmente haver um resgate de valores, um resgate de princípios, principalmente um respeito. Nós precisamos realmente retomar a harmonia entre os poderes, nós precisamos realmente reposicionar essas pessoas, esses gestores públicos, esses membros do Poder Judiciário, membros do Congresso, eles precisam retomar as suas posições de liderança, de relevância, eles precisam entender a liturgia dos cargos, eles precisam exercer esses cargos para servirem como bons exemplos. Então, neste fato específico, e precisamos nos ater aos fatos para que não nos percamos também em muitas interpretações dos fatos. Então, neste fato específico, o ministro fez 2 manifestações em redes sociais, manifestações essas que foram bastante criticadas, especificamente, inclusive, pela própria comunidade judaica. Não podemos nos esquecer que ele também faz parte, que ele também é membro dessa comunidade, que ele também tem uma família que sofreu essas atrocidades, esses crimes cometidos contra a humanidade. Então, nem por isso ele deverá ser, de qualquer forma, ou a sua família, banida dessa discussão. Então, o ministro, ele faz essa sua fala, ele ressalta a necessidade de termos liberdade de expressão e o que ele traz
de positivo dessa situação, que é bastante negativa, é justamente o debate de quais seriam os limites da liberdade de expressão. Quais são esses conteúdos, se é que é possível estabelecer limites muito objetivos com relação ao que pode ou não pode ser falado, o que pode ou não pode ser discutido, de que maneira devemos ou que critérios precisamos ter para exercermos essa liberdade de expressão. Há outras formas e outras maneiras também em que as pessoas se manifestam de forma livre, que podem também servir ou serem recebidas como agressões por grupos religiosos ou por grupos étnicos. Então, essa é a discussão que devemos retirar de importante dessa situação e dessas manifestações tristes e infelizes do ministro da Educação. Agora, não podemos confundir isso com a condução da pasta da Educação, que pode, inclusive, receber outras críticas relativas especificamente à gestão da educação, de como o ministro, então, conduz a sua pasta. Então, pode ser criticado nas duas esferas? Pode, deverá ser criticado, sem dúvida nenhuma. Nós só não podemos misturar uma coisa com outra, porque senão nos perdemos nos fatos e acabamos só criticando sem medidas propositivas, sem o condão de possivelmente oferecer soluções para essa situação tão triste. Eu já deveria ir para o próximo tema, mas como eu fiz essa pergunta, Gisele, vou dar um tempinho para o Tiago falar sobre o assunto. O presidente é muito alinhado com a comunidade judaica, inclusive ostenta uma bandeira de Israel ao lado de uma bandeira dos Estados Unidos. Essa pressão da comunidade judaica agora enfraquece o ministro da Educação? Vou dar 30 segundos para você falar sobre isso para a gente ir para o próximo tema, Tiago. Gotino, eu vou usar as palavras do professor e do nosso chanceler Celso Laffer, um dos maiores intelectuais brasileiros, um dos líderes da comunidade judaica. A comunidade judaica é multifacetada. Tem gente que apoia o presidente Jair Bolsonaro e tem gente que tem horror dele. Então, eu não sei qual é essa pressão e qual força um dos setores da comunidade teria com o presidente da República. Não sei mesmo, não sei mesmo. Então, é muito difícil fazer essa análise. Okay. Perfeito. Nós acompanhamos juntos aqui o presidente da República fazendo um pronunciamento no Palácio da Alvorada, falando sobre as Forças Armadas ao lado do povo. Vamos colocar essa fala do presidente para a gente debater na sequência. Sou o chefe supremo das Forças Armadas. Em nenhum momento eu falei que as Forças Armadas estão com o presidente. Sempre disse que as Forças Armadas estão com o povo, com a democracia, com a lei e com a ordem. Um pouco antes disso, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, também destacou o papel constitucional das Forças Armadas. Veja. Intervenção militar não resolve nada. E ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros. Então, isso só tem na cabeça da imprensa. Vamos lá, queria que vocês falassem sobre essa instabilidade, esse clima envolvendo as Forças Armadas. Aí o presidente vem num dia dar uma declaração, o general Augusto Heleno dá outra, baixando um pouco essa temperatura. Tiago. O general Heleno, ele teve ontem uma postura absolutamente perfeita. E depois o general Mourão, vice-presidente da República, também. E aí, obviamente, que no final do dia, nessa maldita live, o presidente da República vem e faz uma citação a uma posição que é difícil, inclusive racionalmente, ser colocada, que é a questão do 142 da Constituição Federal. Por quê? Por quê? Porque está se lendo o artigo 142 da Constituição Federal como se estivéssemos lendo a Constituição do Império e não a Constituição de 88. As Forças Armadas não são papel moderador de nada. Posso ler o artigo 142, porque a falha foi minha, eu tinha que ter lido antes de passar a palavra claro, a você. Querido. Peço desculpas Imagina, aqui, peço perdão. Imagina. O presidente Jair Bolsonaro, ele inclusive publicou, ele fez essa live com o jurista Ives Gandra Martins e falou sobre a politização no STF e a aplicação pontual do artigo 142 da Constituição Federal. O artigo diz: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes
irregulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, fecha aspas. Então, só indo ao encontro do que disse o Tiago Anastácio, foram pronunciamentos, falas mais tranquilas, só que chegou à noite, o presidente fez essa colocação que acabou novamente subindo a temperatura. Peço que você continue, Tiago. Imagina, querido, é até muito bom que você tenha colocado isso. Vamos deixar uma coisa clara. O artigo 142 pode ser usado? Eu vou dizer pode. Se, por exemplo, os manifestantes tentassem invadir o Congresso Nacional. Se os manifestantes de rua tentassem invadir o Supremo Tribunal Federal. Se tentassem invadir o Palácio do Planalto. Instabilidade política, discussão política, as Forças Armadas não podem participar. Ela não faz parte do poder moderador, porque o poder moderador não existe mais. O que já foi, inclusive, encargo do nosso imperador, de primeiro e também de segundo, de Pedro I e Pedro II. Então, essa análise enviesada, e eu depois dos argumentos da Gisele, eu quero voltar nisso, gera um problema grave para o direito. E dentro do direito nós vamos falar de figuras do direito e vamos falar das pretensões dessas figuras. Isso é muito grave. Eu tenho visto ataques e mais ataques à forma como se nomeiam ministros do Supremo. Eu concordo com a Gisele numa participação maior sobre como o ministro do Supremo deve ser indicado. Concordo. Mas o fundamental nunca é dito. Que nós não temos, de fato, uma sabatina real no Senado da República. Estados Unidos da América, que nos importou o modelo de hoje. Essas sabatinas demoram semanas. É coisa séria. É coisa séria e não atos de louvação à pessoa que está no cargo. Okay. Tiago, deixa eu passar o tempo, senão a gente não vai conseguir. O presidente deu destaque em sua conta no Twitter para essa live com o jurista Ives Gandra Martins sobre esse tema, a politização no STF e a aplicação pontual do artigo 142 da Constituição Federal. Por que cogitar o uso das Forças Armadas, Gisele? Essa live foi importante porque o professor Ives Gandra, ele vem publicando artigos, eu inclusive trouxe um artigo dele para debate com o Tiago há algumas semanas. Ele vem publicando artigos justamente fazendo estudos e trazendo para a discussão o artigo 142 da Constituição. E discordo um pouco do Tiago, acho importante que discutamos o artigo, Tiago, acho importante que façamos essa compreensão, essa leitura conjunta desse artigo da Constituição, justamente para dissuadir essas ideias que ficam sendo trazidas a todo momento, deste medo de que as Forças Armadas vão tomar o poder, de que haverá ditadura. Não há nada disso. O general Heleno deu uma declaração, disse isso textualmente, e o presidente, então, quando faz essa live com o professor Ives Gandra, um jurista respeitadíssimo, é importante para trazer a informação, porque se nós tivermos esse tabu de não discutir, artigo 142, não vamos falar, vamos discutir sim, vamos entender quais são os limites do artigo 42, qual é a sua aplicabilidade, por que é que ele está na nossa Constituição? E ele está na nossa Constituição exatamente para situações excepcionais, então as Forças Armadas restabelecerem a lei e a ordem. É para isso. E para isso é importante, é um artigo de proteção, não é um artigo de subversão da ordem, é de proteção das pessoas, da lei e da ordem. 1 minuto para cada para a gente encerrar o grande debate desta sexta-feira e passar a régua na semana. Vamos lá. A Gisele começa? Tiago, pode começar, um minuto. Eu começo? Tá bom. Antes de mais nada, o flerte com a barbaridade não pode mais ser admitido. Chega disso. O professor Ives Gandra é um grande professor de direito tributário. De direito tributário. O professor Ives Gandra, ele tem a sua fé, mas ele sempre esteve de um lado da história muito complicado. Lembre-se qual era o lado da história dele na época do golpe de 64. Vamos nos lembrar de uma outra história. O professor Ives Gandra tem o seu filho como um dos grandes favoritos ao Supremo Tribunal Federal. Nós, então, temos a posição jurídica de alguém, uma posição complicadíssima que todos os constitucionalistas
afirmam ser um absurdo, mas o professor de direito tributário diz que deve ser discutido. É mais ou menos como você precisar de uma cirurgia cardíaca e o ortopedista especializado em joelho ir te operar. Depois disso, nós temos que ele tem um interesse, porque o filho dele, ministro do TST, um homem muito respeitado, sim, no meio do direito do trabalho, é um dos favoritos à vaga de ministro do Supremo. E vejam só a situação para terminar, Gotino. Para terminar. Por que nós estamos falando novamente e sempre e mais sobre possibilidade de garantia de lei e ordem? E por que surge um dos maiores nomes da Opus Dei nesse momento para falar sobre isso? Tiago, tempo. Me desculpe. Ok. Me desculpe. Vamos agora, Gisele, 1 minuto para você também. Pode passar um pouquinho, porque o Tiago passou um pouquinho, não tem problema. Desculpe. Somos uma democracia jovem, uma democracia inquieta, uma democracia que ainda está aprendendo a sociedade está aprendendo a se assenhorar desses valores, desses princípios democráticos. Então, é importante, sim, que conheçamos a nossa Constituição Federal, é importante que façamos discussões sobre todos os artigos da Constituição Federal e, mais importante, é absolutamente imprescindível que conheçamos os 3 poderes, os mecanismos de freios e contrapesos, justamente para entendermos a importância da harmonia entre os poderes. É necessário que haja harmonia. Vivemos um momento excepcional em que há muitas funções atípicas de cada poder sendo praticadas, há uma tensão entre esses poderes que logo irá se ajustar e é papel da sociedade civil impor e requerer dos seus representantes que justamente reavaliem, readequem essa harmonia. Ok. Gisele, obrigado pela participação. Tiago, minhas fontes me contaram que você foi um grande jogador de basquete, hein? Fui. É verdade isso? Um pouquinho. É, então olha só. Um pouquinho. Obrigado, bom fim de semana para vocês. Obrigado aqui por participar do grande debate. Na segunda vocês retornam com a gente aqui no Novo Dia. Valeu. Eu falei do basquete porque vai começar o Live CNN. Deixa eu só lembrar que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal oficial do YouTube e formato podcast em todas as plataformas.